A gente continua falando sobre hábitos que podem melhorar a saúde do homem. E a atividade física é uma grande aliada. Esse é o tema da Hora do Conselho. E por isso que eu tô aqui com o Thiago Leite para a gente falar sobre esse tema. Thiago, eu vejo que a busca do corpo ideal, ela vem com uma pressa, né? As pessoas querem ficar com shape ok, mas isso tem que ser feito com a orientação de profissional adequado, né? Não, com certeza. Primeiro, esse cuidado com essa pressa, né? Não dá para ser tudo de uma vez. Às vezes a pessoa passa anos e anos ali, né? Não fazendo nenhuma atividade, não se alimentando bem, então ganha um peso maior. Os homens, inclusive, têm maior facilidade de ganhar essa gordura na região abdominal, que o hormônio masculino não protege nessa região. E aí que é um resultado rápido. Então ele precisa primeiro entender que vai ser um processo e que precisa ter orientação. Então ele não pode simplesmente começar de uma vez, tem que inicialmente procurar um médico e depois, com certeza, ir fazer uma avaliação física completa para entender como é que ele pode fazer o exercício. E essa avaliação é que ele vai entender o objetivo, né, para ser traçado, como é que seria? Exatamente. Então, antes dele começar, vai precisar entender, né, como é que ele está naquele momento, então entender o momento inicial dele, depois entender como é que está toda a questão de movimento, toda a questão de saúde, para que assim seja traçado, né, os exercícios adequados para que ele não possa botar sobrecarga em disfunção, nada de pensar em pegar aquele treino do colega, porque o colega já faz há muito tempo. Isso é um grande erro, porque às vezes aquela pessoa está muito mais avançada do que eu e eu vou lá e faço aquele treino, pega o treino da internet, que aquela artista está fazendo. Exatamente. Então é interessante fazer uma avaliação completa, entender como é que está o seu movimento, que o grande erro é colocar sobrecarga em disfunção. Então entender como que ele está e prescrever o treino adequado. Professor, o que eu tenho observado é que os homens, eles têm ocupado muito mais espaço nas academias, né? Como é que está sendo essa busca? Verdade, verdade. Hoje, né, cresceu bastante. Os estudos antigamente mostravam que os homens cuidavam menos e por isso a gente tinha, né, uma expectativa de vida menor. Mas hoje isso tem mudado bastante. Primeiro que as pessoas têm entendido, né, a importância da atividade física para a saúde, não só para a estética. Antigamente o pessoal só queria ficar forte. Hoje estão entendendo que é importante para o processo natural de envelhecimento, para manter aquela atividade laboral que ele escolheu, para manter aquele esporte que ele escolheu. Então a musculação, por exemplo, ela ajuda bastante, a atividade de corrida, todos os esportes também ajudam. Então cada vez mais a gente está observando o homem se cuidando mais para fazer o que ele gosta. Exatamente. E professor, a modalidade, eu tenho que buscar uma especificidade de um exercício aqui na academia para eu levar para o tênis, para eu levar também lá para o LPO que eu gosto? Importantíssimo, importantíssimo. Então, toda atividade que você faz, seja atividade laboral ou esportiva, é importante você entender, né, quais são os músculos que precisam ser trabalhados especificamente para aquela atividade que você exerce. Então, às vezes a pessoa tem lesão no trabalho, devido àquela atividade que ele exerce repetitiva, que utiliza mais um músculo do que o outro. Muito tempo no computador também, né, professor? Muito tempo aí sentado. Tem que alongar, fortalecer. Ou às vezes esporte, eu faço LPO, eu faço tênis, então tem um movimento repetitivo. Então, se eu não fizer o exercício adequado para fazer essa compensação, a possibilidade do risco de lesão aumenta. Professor, agora falando especificamente da saúde do homem, os exercícios regulares ajudam na prevenção da doença? Você pode citar alguns aí pra gente? Sim, com certeza. Então, assim, a maior incidência, né, de doença nos homens, a gente vai ter riscos de problemas cardiovasculares, né, o infarto, a hipertensão, né, a aterosclerose. Então, a atividade física ela vai ser fundamental para cuidar desse coração, diminuir esses riscos, né, desses problemas. Outros fatores também determinantes de depressão, casos de câncer. Então, o exercício físico ele vai ajudar. Você tem uma ideia, o exercício físico regular é como se você estivesse tomando um medicamento antidepressivo leve. Todo dia, né? Todo dia. Uma então, dosezinha. Uma dosezinha. Então, é importantíssimo fazer o exercício, porque ele vai ter benefícios a longo prazo. Isso, a longo prazo e para tudo, né? E aí, principalmente, a saúde do homem também. Professor, muito obrigada. Eu queria saber se tem alguém aqui que quer falar um pouquinho da experiência aqui com vocês. Tem sim. O Carlos está à vontade para falar um pouquinho sobre atividade física para o homem. Perfeito. Vamos chamar o Carlos, então. Eu tô aqui com o Carlos e eu quero saber se você começou essa rotina de treinos agora, se você estava sedentário, quanto é o público de casa, inspira eles aí a começar uma rotina de treino. Tudo bem, Denise. Após o ensino médio, né, então tive parada por conta da faculdade e depois passei um período doente, sou um paciente pós-Covid. Então após isso eu busquei os melhores meios para restabelecer minha saúde. No caso eu recorri à musculação, recorri a um fisioterapeuta e recorri a um nutricionista para poder fazer todo o meu processo de volta à minha saúde. Eu era uma pessoa super saudável, mas com o tempo tudo foi por água abaixo. Foi ficando sedentário, né, deixando de treinar. A gente está vendo que tu tá bem forte, né? A alimentação também mudou aí? Sim, minha alimentação mudou bastante, até porque para ganhar massa, perder peso, não basta o treino. Tem que treinar certo, precisa comer certo e precisa descansar também da maneira devida.
Então eu busquei fazer todas essas 3 coisas principais para conseguir um mínimo de resultado. Pô, a gente tá vendo aqui o resultado. Obrigada, Carlos. Vou deixar você treinar agora. Pessoal aí de casa, vocês se inspiraram e a Hora do Conselho volta na próxima semana.